No dia 19 de março de 2026, perdemos uma lenda. O cinema, a arte, perdemos Chuck Norris. Chuck Norris sempre será lembrado como um dos maiores artistas dos filmes brucutu, os filmes de ação. Talvez você não tenha conhecido ele nesses filmes, mas não podemos negar que ele é um mito, ele é uma lenda. Quem nunca fez aqueles exageros, daquelas falácias sobre Chuck Norris? Perdemos muito. Além de ser um artista, Chuck Norris serviu ali na Força Aérea. Chuck Norris era mestre em faixa preta, entre outras faixas, e começou cedo também ali no cinema. Tem um filme com Bruce Lee, um grande filme, que é O Voo do Dragão. Aqui ele tem até uma atuação mediana, e ali nos anos 80 consolidou um gênero. Ali nos anos 80, simplesmente ele conduziu um formato que era para ser chamado até estilo Chuck Norris, o gênero Chuck Norris, o cinema brucutu. Então eu assisti várias vezes o Braddock, várias vezes o Comando Delta ali na infância, adolescência, passava muito ali na TV aberta de tarde, sem corte algum, principalmente os filmes de Braddock. Agora, o que trouxe ali um grande reconhecimento dele, ali na década de 90, foi a série Texas Rangers. Também vi alguns episódios, acho que algumas temporadas. É muito boa a série e realmente aqui ele atua muito bem. Vamos falar hoje aqui de um filme que eu não tinha visto, porque eu já sabia que não era tanto Chuck Norris, apesar que tem desse gênero de Chuck Norris, que é o Código do Silêncio. Então é um filme que realmente, talvez vocês tenham visto aí nos noticiários com o dia da morte dele, que é um dos filmes elogiados por o fato dele atuar melhor. E realmente sobre isso, ele atuou melhor. Aliás, é um filme menos Chuck Norris. Vai ter sim, a gente vai falar sobre essa questão do momento Chuck Norris, mas o filme ele é bem mais competente. E vamos aí à sinopse de Código do Silêncio, onde estamos em Chicago, estamos ali com uma luta entre facções de gangues, e o Chuck Norris, o personagem Ed Kozak, ele é um sargento da polícia, onde ele acaba se deparando com uma situação que tem que ter o Código de Silêncio. Existe um confronto ali de colombianos com um outro grande mafioso, que é o Tony Luna. Nesse confronto, é coisa de Chuck Norris essa parte também aí. Nesse confronto entre as gangues, eles acabam, a do Tony, roubando drogas, cocaínas e dinheiro da outra gangue. Isso numa ação policial ali do sargento Ed. Ou seja, tá tendo um confronto ali com a polícia, eles vêm disfarçados. E acabam roubando ali o dinheiro, a cocaína, e desenvolve o filme assim. Por quê? Porque um dos policiais acaba matando um garoto que necessariamente pode ter sido do lado lá do Tony, e não foi em legítima defesa. Foi realmente algo que ele matou ali por descuido, e o Chuck Norris, o sargento, acaba não querendo omitir, ou seja, ele não quer mentir ali para a polícia que matou-se um inocente. Inclusive o policial coloca a arma ali, nós vemos ali ele dando ali a arma, colocando a arma para dizer que foi em legítima defesa. E a condução do filme fica essa durante todos os 3 atos. Os colombianos versus o Tony para recuperar toda a cocaína, toda a droga ali e o dinheiro. Aí o que vai acontecer? O Chuck Norris acaba sendo ignorado pela polícia, porque ele não quer dizer, mas também ele não vai soltar isso para os seus superiores. Ou seja, ele acaba se isolando, e isso é mais Chuck Norris. Ele vai atuar sozinho, ele vai fazer as coisas sozinho. Os colombianos vão ali tentar recuperar o deles e também querer fazer justiça. Já começa a ação, tiro e bomba e porrada, porque eles pegam a família. Boa parte da família de Tony Luna é assassinada. O Tony Luna não estava lá, uma das filhas dele não estava lá, e fica essa história de vingança. E aqui o maior charme, digamos, do filme é o Chuck Norris, que aqui ele tá ótimo, a condução do filme tá ótima. Por incrível que pareça, ele aqui atua muito bem,
tem a questão da dramaticidade, tem aquela questão mais séria. Alguns personagens dele era bem mais sério, né? Era bem mais fechado ali. Então ele tá aqui como o Chuck Norris mesmo. Realmente ele transcendeu, né? Porque ele é o ator, mas também ele é o Chuck Norris. Ou seja, ele criou um personagem. Olha que incrível, que lenda, que lenda. Por isso que quando a gente fã de cinema fala que ele é isso, né? Ele é esse personagem. É incrível. Saudades, viu, Chuck? Você vai fazer saudade aqui na Terra. Ou seja, ele vai tentar salvar a família ali, o que restou da família do Tolen Luna. Então temos toda essa condução, sempre tem muita ação, sempre tem muito tiro e o filme vai conduzido como a gente gosta, ou seja, uma época que não se tinha efeitos especiais, quer dizer, não tinha os efeitos especiais como tem hoje, então os tiros são bem mais realísticos, tem muito sangue, ou seja, tudo com o estilo pede, tudo com gostamos, né? Eu gosto, confesso a vocês, desse tipo de filme também. Não sou de consumir muito, mas realmente quem gosta é um capítulo à parte, ou seja, é o que foi os pais ali, que talvez seja para você dos mercenários da nova geração, porque dessa mesma época aí você já assistiu um Rambo, os filmes do Stallone, ou seja, do Schwarzenegger, ou seja, é esse tipo de filme. Sobre essa questão da direção, é bem realista, como eu já falei. O diretor ele trabalha com essa condução, ação, conversa e ação. Ou seja, quase não tem pausa. Só tentar explicar ali, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ou seja, um negócio aqui é ação e é muito bem coreografada, se formos para dizer assim. É bem trabalhada ali a violência. A fotografia às vezes escura, às vezes fria, às vezes ali usando o azul, sempre trabalhando com essa violência toda, todo esse caos que vira Chicago perante eles. Existe uma cena clássica desse filme que eu estudando aquele e preparando o roteiro, que é a cena No Sense, que é a cena mais Chuck Norris, onde, como já falamos aqui, ele não tem o apoio da polícia. Ou seja, ele vai usar ali um robô, um protótipo que eles tinham ali da polícia, como ele era de lá, para matar todos os bandidos. E começa o tiroteio, começa a morrer todo mundo, ou seja, tudo como a gente gosta, tudo como é do gênero. É um filme muito bom, mas tem que ter um pouquinho ali do Chuck Norris, ou seja, esses exageros. O Código do Silêncio é muito competente. Assista, Chuck Norris merece essa homenagem. Caso você não queira algo mais sério, essa pegada mais realística, assista ali o Braddock, assista o Comando Delta, que também é muito bom, ou seja, não vai faltar material. Fica aqui a nossa homenagem, pequena homenagem a esse grande ator. Ele marcou muito a infância de muita gente, ele deixou um legado incrível, os memes principalmente. Não vamos esquecer, Chuck. Vamos sempre aqui continuar. Então, eu vou ficando por aqui. Que os deuses do teatro te recebam calorosamente. Muito obrigado e até mais.